Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da Escola da Bíblia. Vamos continuar esta série acerca do Apocalipse. Apocalipse é o livro da Revelação, conforme está escrito no capítulo 1, no versículo 1, diz a palavra de Deus, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O apóstolo João teve a graça de escrever estas revelações que Jesus Cristo as enviou através do seu anjo, conforme aqui a Bíblia nos diz. Muitos destes acontecimentos já aconteceram, foram revelações naquela altura para coisas que brevemente iriam acontecer. E assim foi. Se nós, por exemplo, lermos as cartas as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, nós verificamos que essas cartas já foram entregues na altura e são acontecimentos que já sucederam, já aconteceram. Toda esta revelação, não só as cartas, mas todo o livro do Apocalipse, foi também entregue às 7 igrejas da Ásia, conforme nós já vimos nesta série. Outra coisa que o livro do Apocalipse também nos mostra é que os eventos que foram revelados a João são eventos que iriam brevemente acontecer, mas que também se iriam tornar cíclicos, ao ponto de que a intensidade desses eventos vai aumentando à medida que os anos e os séculos avançam, até que chega realmente o fim de tudo. Tal e qual como Jesus Cristo falou em Mateus 24, quando ele dá o exemplo do princípio das dores, quando ele responde aos discípulos acerca dos sinais da sua vinda e dos fins dos tempos. Jesus dá esta ilustração, não é? Como uma grávida que está para ter bebê, que vai sentindo as dores de parto, e essas dores vão se intensificando até que chega a hora e o bebê nasce. Assim sendo, eu quero mostrar para vocês Apocalipse 6, e hoje nós vamos ficar aqui neste Apocalipse 6, que é riquíssimo também. E eu creio que ao ler esta passagem vai também abrir o nosso entendimento acerca de algumas coisas que a Bíblia nos vai mostrando e revelando. E diz assim Apocalipse 6, versículo 1: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Algumas pessoas, só fazendo aqui uma pausa, acreditam que este cavalo branco se refere a Jesus, mas já vamos perceber que não. Este cavalo branco refere-se a alguém com autoridade, que é dada autoridade, uma coroa, sai para vencer, e este é o tal cavalo que já vamos perceber, o tal cavaleiro que vai em cima de um cavalo branco, que vem com esta missão de paz, vem com a promessa de paz. Mas nós sabemos que essa promessa de paz é um engano, que logo a seguir surgem outros cavaleiros que vêm com missões bastante complicadas, que é isso que nós vamos ver. Veja aí, por exemplo, no versículo 3: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Veja, primeiro vem a paz, o cavaleiro do cavalo branco, e a seguir vem o cavaleiro do cavalo vermelho, que tem uma missão de retirar a paz. Isto está-nos a falar de ciclos, ciclos que têm acontecido, e nós já vamos falar melhor sobre isto, e é o que acontece. Logo a seguir a um grande período de paz, vem logo um grande período de inquietação, de retirar, de roubar a paz que
muitas vezes o mundo prova. E diz que lhe tirasse a paz e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Ora, isto são provocados com as guerras que nós conhecemos, sabemos que onde há guerra não pode haver paz. E é isso. Depois o versículo 5 diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não dandifiques o azeite e o vinho. Este cavaleiro agora é um cavaleiro que vem montado num cavalo preto e que tem uma missão. E se você reparar, esta missão apresenta-se com uma balança na mão. E isto serve de quê? Para criar injustiças, 2 pesos e 2 medidas. É algo que vem para roubar também a força de uma economia, que é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes a economia está estagnada, está estancada e as riquezas e os recursos estão nas mãos de poucas pessoas e durante esse período há transferências de riquezas para mãos de poucas pessoas que travam o avanço de uma economia saudável, e isso traz problemas sobre a humanidade. É o que supostamente este cavalo tem esta missão de trazer essa injustiça, porque são as injustiças que provocam depois a seguir o que vem a seguir. Veja aí o versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então logo a seguir vem o quê? Vem a fome, vem a morte, vem a pobreza extrema. E o mundo tem vindo a provar destes 4 ciclos. Veja, primeiro o branco, que traz a promessa da paz, que vem com uma coroa para vencer, para trazer paz à terra. Depois vem logo a seguir quem quer roubar a paz, retirar essa paz, vem um outro ciclo. Depois vem também a questão do engano das riquezas estarem estagnadas, da economia ficar estagnada. Então, são ciclos. Se você pensar muito bem, e se você pensar desde o tempo em que Jesus revela estas palavras ao apóstolo João, até aos dias de hoje, durante estes 2000 e poucos anos, nós temos visto estes 4 ciclos acontecerem na Terra, vez após vez. Só que a intensidade vai sendo cada vez pior, vai aumentando, de tal maneira que está a chegar a um momento em que o tempo de recuperação, o tempo das coisas melhorarem, não tem mais volta a dar. Faz-me lembrar, por exemplo, quando nós somos jovens e se caímos numa bicicleta e nos magoamos, a recuperação do nosso corpo é muito mais rápida do que quando nós já temos uma certa idade. E estes ciclos vão aumentando no mundo de tal maneira, e a intensidade deles cada vez é mais forte. Só, por exemplo, se nós pensarmos no último século, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, com tanta coisa ruim que este mundo já provou, e se você pensar muito bem, você vai encontrar estes 4 ciclos, digamos assim, esta operação destes 4 cavaleiros na Terra a operarem. E até que vai chegar um momento em que este ciclo vai ter uma intensidade tão forte, tão dura, tão difícil. Nós já vamos ver que há pessoas que vão desejar a morte, mas não conseguem, porque a morte fugirá dessas pessoas. Hoje nós sabemos que algumas pessoas
encontram na morte, no suicídio, o conforto para terminar o seu sofrimento. Tudo aquilo que se fala hoje acerca da eutanásia, as discussões que existem à volta deste assunto, o sofrimento está de tal maneira que muitos encontram na morte esse tal conforto para terminar o sofrimento que essas pessoas sentem. E isso é o aumento das dores. São as dores que Jesus falava que estão a aumentar à medida que os anos e os séculos vão passando até que chega o fim. E antes de chegar o fim, antes de Deus terminar com isto tudo, irá haver esse tal momento de grande intensidade, de grande dor. Conforme eu disse há pouco, as pessoas desejarão, as pessoas que não têm Deus estão tão desesperadas que vão desejar morrer, mas não conseguem, porque a morte fugirá delas. E é isso que Apocalipse nos mostra este aumento de dor, esta intensidade de sofrimento que cada vez é maior, causada por estes líderes que vão em cima destes cavalos, que eu creio pessoalmente que isto são potestades satânicas que têm a missão de causar dano ao longo dos séculos na humanidade. E depois veja aí assim no versículo 9, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Aqui falam sobre aquilo que eu já mencionei nesta série. Algumas pessoas acreditam que a igreja, quando se der esta grande tribulação, estes dias de grande aflição que há de vir sobre a terra, conforme Jesus disse em Mateus 24, que haveria de vir tempos que a terra vai provar, a humanidade vai provar um sofrimento, uma aflição tal como nunca antes provou. A intensidade é tão forte que, se não fossem por causa de nós, os crentes que viverem, a geração dos crentes que viverem naquele tempo, se não fossem por causa dele, aliás, por causa deles, os tempos serão abreviados. E então, por isso é que aqui diz assim, um pouco mais de tempo, né? Versículo 11, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como o saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lançada de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, tudo aquilo que está aqui no capítulo 6, todas estas figuras destes cavaleiros, destes cavalos, da cor deles, tudo isto nos indica o tempo difícil que a terra vai viver. E voltando a Mateus 24, agora vamos entender melhor o que Jesus falava aos seus discípulos. Mateus 24, se formos ler aqui a partir do, já vou dizer, versículo, aqui à procura na minha Bíblia, Mateus 24, versículo
versículo 15, diz assim: E quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenta. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Há pouco lemos que os homens fugiam para as cavernas, não é? Para as montanhas. Quem estiver sobre o telhado não deixa tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volta atrás a buscar os seus vestidos. O que é que eu creio que Jesus está a querer dizer aqui? Quando esse tempo vier, não há nada que você possa fazer para se safar. Porquê? Porque vai ser tempo tão difícil que ninguém imagina que tipo de dificuldade será essa. Por isso, o que quer que seja que a gente pense, vou a casa fazer não sei o quê, vou fugir não sei para onde. Depois Jesus ainda diz, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Agora veja, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Então, desde o princípio do mundo, o mundo tem provado estes trailers, não é? O mundo tem provado estes 3, 4, 5 minutos de trailer destes ciclos que há pouco falava, e Apocalipse, não é? Coisas que irão acontecer cada vez com mais intensidade, que é o que tem vindo a acontecer. Até que há de chegar um momento que a intensidade é tão forte que então virá o fim, os céus se enrolarão como um livro, né? E tudo vai terminar conforme Apocalipse falava. E Jesus dizia então, versículo 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, isto é, nenhuma pessoa se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou está ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Graças a Deus que não vai ser possível enganar, porque Deus preservará os seus santos até o fim. Lá em Salmos fala muitas vezes disso. David diz que Deus preservará os seus santos até o fim, e é isso que vai acontecer. Depois, versículo 25: Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E agora veja, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, tal qual que lemos há pouco em Apocalipse 6, no final do capítulo. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. É o arrebatamento. Então veja que este tempo de grande sofrimento, este tempo, estes 4 ciclos que nós vimos em Apocalipse, serão tão intensos, tão complicados, que se o tempo desse tempo não fosse abreviado, ninguém se safava. Quão difícil é. Não há como escapar. Mas é também nesse preciso momento de grande aflição que Jesus virá. Se alguém disser que Jesus está aqui, está acolá, está não sei onde, é tudo mentira, porque Cristo não vai estar em lado nenhum, porque Ele virá do céu. Assim como o relâmpago se mostra do Oriente para o Ocidente, assim Cristo virá. E todo o olho verá, e Ele vai vir buscar aqueles que lhe são seus, aqueles que lhe pertencem. Glória a Deus por isso. Então, meus amados, queria-vos deixar para já mais estes apontamentos acerca daquilo que o Apocalipse mostra. Naquilo que eu entendo ao ler o Apocalipse, e com temor eu digo, eu entendo que
Apocalipse é um livro de revelação que nos mostra aquilo que futuramente vai acontecer, mas que tem acontecido já, tal e qual como Paulo em Tessalonicenses falava acerca do anticristo, quando Paulo dizia que Cristo não vai vir buscar a igreja enquanto não se manifestar o anticristo. O filho do diabo, ele se vai manifestar. E eu creio de todo o meu coração que o primeiro ciclo desse governo, desse anticristo, será um reino de paz, a promessa da paz. Conforme Paulo diz lá em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala que a operação do anticristo será de sinais e maravilhas, só que são sinais e maravilhas do engano. E durante muito tempo essa paz será prometida e o mundo provará essa paz, mas logo a seguir se cumprirá os outros ciclos, os outros selos que foram abertos e que João viu, esses selos abertos, e que vinham esses cavaleiros em cima desses cavalos com aquelas missões de danificar tudo aquilo que Deus criou. E isso está escrito e não há nada que a igreja possa fazer. Algumas pessoas dizem assim, mas a igreja não tem poder para travar isso. Não, não tem poder, porque a igreja tem poder para outras coisas, mas não para essas. Porque o fim tem que acontecer e não há nada que a igreja possa fazer para travar aquilo que o Senhor profetizou e mostrou a João que iria acontecer. E isso vai acontecer. Esse anticristo irá governar o mundo de tal maneira que vai levar, depois de um grande período de paz, vai levar o mundo para um tormento absolutamente horroroso, horroroso. Daí que muita gente vai acreditar nesse anticristo. Só que é o que o Paulo também diz, o espírito do anticristo já existe. Estes ciclos têm vindo a acontecer desde que este livro do Apocalipse foi escrito. Há 2000 anos para trás, para cá, nós verificamos, volta e não volta, pequenos trailers daquilo que irá ser estes tempos finais, tempos muito complicados. Eu, graças a Deus, não vivi nenhuma guerra, nem Primeira nem Segunda Guerra Mundial. Eu não vivi, graças a Deus, o Holocausto. Eu não vivi as tragédias, graças a Deus, o Deus me tem protegido a mim, a minha família, a muitos de nós, de passarmos pelas tragédias que muita gente passa e que nós vemos as notícias todos os dias. E essas coisas todas que nós vemos na televisão, volto a referir, são os tais trailers que andam aí, que nos estão a mostrar que a coisa está a intensificar e a coisa caminha para o fim. Meus amados, exorto que vocês permaneçam firmes em Cristo. Não se deixem abalar por nada. E que quando começarem a ver estas coisas acontecerem, lembrem-se que brevemente o Senhor virá, descendo dos céus, com voz de trovão, com a trombeta a tocar, e os seus anjos virão buscar aqueles que viverem, a geração dos crentes que estiverem a viver esse tempo. Quem viver esse tempo não tenha medo, porque o Senhor está convosco. O Senhor nos protege, é uma promessa. O Senhor protege os santos, aqueles que são deles, estão selados pelo Espírito Santo. O Senhor vai proteger. Haverá uma diferença entre aqueles que realmente são de Deus e aqueles que não são de Deus. Então não tenha medo, fique firme, nunca negue a Cristo. Ama Jesus Cristo de todo o seu coração e sirva-o sempre, todos os dias da sua vida. Aproveitemos o tempo que nos resta para evangelizar o máximo de pessoas possíveis, porque o tempo vem fechando, o tempo está-se a cumprir, as coisas vão fechar, os céus vão se fechar que nem um livro, a lua vai mesmo dar de si, o sol também, as estrelas cairão, o dia da ira do Senhor se vai iniciar e toda a humanidade será julgada por aquilo que fizeram. Meus amados,
não há como fugir a isto. Está predito, foi revelado e eu creio de todo o meu coração que assim acontecerá. Deus te abençoe e vamos continuar a estudar sobre o Apocalipse e esteja atento então às próximas lições. Tchau, tchau.